todas, todos, saudades de vocês. Então, bem-vindas a essa primeira tentativa de interação com vocês por esse meio, né, de aula, aula gravada ou outros recursos assim. Eu e a professora Márcia Weisdorf, a Marcinha, produzimos para vocês esse material, que é um material introdutório às nossas atividades em período especial do estágio. Nós tentamos, de alguma maneira, através desse plano de trabalho que a gente elaborou, né, toda a equipe de professoras e de professores da UTP, né, foi um trabalho colaborativo super bacana, totalmente voltado a pensar em vocês, estudantes, né, e nós também como professores, né, vivendo como seres humanos, vivendo esse momento tão difícil e tão inesperado, né? E como o momento nos trouxe o inesperado, né? Então, inesperadamente, estamos tendo que tentar fazer algumas modalidades de ensino, né, de comunicação que a gente não está muito acostumado. Então, peço para vocês uma paciencinha, né, entendendo que se o nosso métier, né, é a comunicação com vocês e é a comunicação da mensagem, né, a gente não domina todos os meios. E aí estamos na tentativa aqui de aprender. Então, eu vou tentar fazer essa conversa com vocês a partir dos slides que a Márcia e eu montamos, né? A partir do plano de trabalho, para a gente explicar para vocês no que constitui essa primeira etapa, né, desse plano que fala muito sobre o sujeito estagiário, né, sobre a escrita da experiência de ser um formando de pedagogia, né, um estagiário de pedagogia, nesse contexto, né? Vocês esperavam que a OTP ia ser desafiadora, né? Todo mundo fica esperando a OTP e temendo às vezes a OTP, mas eu acho que vocês não imaginavam o grau de desafio, assim como nós, professoras, né? Não imaginávamos o grau de desafio que seria estar na escola nesse ano de 2020. Então, a gente vai discutir no segundo bloco, né, do plano de trabalho e no terceiro, um pouco mais esse deslocamento da escola, né, essas novas configurações. Nesse primeiro bloco, a nossa preocupação é tentar trazer um momento de pacificação, né, de reencontro com a própria formação, com a própria realidade, né, através da análise da própria formação. E a ferramenta que a gente achou adequada, né, não diria nem que uma ferramenta, é um dispositivo, né, é a ideia da construção de uma escrita de si, da sua história de formação, né, dos seus pensamentos pedagógicos nesse momento, dos seus pensamentos como pessoa. Então, nós vamos tentar explicitar isso nessa aula que a gente vai apresentar para vocês agora. Então, aqui a gente está pensando nessa lógica de um sujeito que está em formação, mas que está atravessado pela experiência, por uma experiência que é coletiva, uma experiência mundial, né? Que é essa experiência da pandemia. Claro, ela é coletiva, ela é mundial, mas cada um de nós está vivendo essa experiência de uma maneira, né? Então, nesse sentido, a gente pensou em tentar fazer desse momento também um momento para a gente não deixar adormecer o nosso pesquisador, né? A nossa curiosidade epistemológica, né? A nossa vontade de continuar pesquisando. E aqui nesse slide a gente vai ter o nosso primeiro encontro teórico, né, com os autores que vão nos ajudar a pensar e fundamentar essa proposta. Né? Essa primeira autora com quem a gente vai conversar um pouquinho é Marie-Christine Jossot. Todas as referências, né, que a gente citar aqui
elas vão estar registradas aí no final da apresentação e a gente vai passar para vocês também o que a gente tiver de material em PDF, né? Links para os artigos, para que vocês depois poderem ler na íntegra alguns materiais desses autores que tem um trabalho muito legal. E a Jossô, o trabalho dela, pelo qual ela ficou mais conhecida, é a pesquisa com as histórias de formação dos professores. Uma pesquisa que é bastante pioneira, no sentido de que ela começou a fazer isso faz tempo, né? Hoje a gente já vê um espraiamento maior, né, desse trabalho com as escritas de si, no campo da formação de professores. A Jossô é uma das primeiras, e a Jossô traz uma ideia que eu acho muito bacana, que é a ideia do caminhar para si, a formação como um caminhar para si. Né? Toda oportunidade de formação, segundo ela, é uma oportunidade de autoformação, de reconhecimento e encontro possível com você mesmo. Eu acho isso sensacional, pensar a formação nessa dimensão. E a Jossô trabalha muito também na perspectiva de que quando a gente conhece a nossa história de formação, quando a gente elabora conscientemente, a gente para pensar, né, na nossa história de formação, na nossa trajetória, nas nossas heranças, né, nas nossas experiências, a gente consegue uma percepção um pouco maior do que ela vai chamar ali de constrangimentos e margens de liberdade dentro das realidades, né, com as quais eu tenho que lidar enquanto me formo e caminho para mim. E aí, desde o começo, a gente está falando nessa palavra experiência, né? Obviamente, né, a nossa referência para falar em experiência vai estar no La Rosa, né? O La Rosa tem esse texto, Notas sobre a Experiência, conhecidíssimo, né? Talvez o texto mais conhecido dele no Brasil. E ele vai falar da experiência, em muitos sentidos, como também travessia, como perigo, né? E ele vai falar muito dessa ideia de travessia, de atravessamento. Então, assim, a experiência, ela é uma travessia que eu empreendo, mas ela também é aquilo que me atravessa. Ele vai dizer que a gente vive muitas coisas, né? Mas poucas dessas coisas são verdadeiramente experiências, porque poucas dessas coisas me afetam, né, no sentido de afeto e no sentido de me desestruturar também. Então, ele vai falando nessa ideia de experiência, ele também vai dizer que a gente vinha vivendo poucas experiências, a gente vinha vivendo muitos eventos, muitos acontecimentos, mas poucas experiências, porque a gente não tinha tempo, porque a gente não tinha, a gente estava trabalhando demais, né? Continuamos trabalhando muito, né? Mas assim, ele vai dizer que algumas coisas elas são dificultadoras da experiência. Então, a falta de tempo, o excesso de trabalho, o excesso de certezas, né? O excesso de opinião. E aí ele vai colocar essa possibilidade da experiência muito menos como uma atividade, né? Que você quer viver, e muito mais como uma ação mais passiva, mas passiva no sentido, ele vai colocar ali, não é a passividade naquele sentido de oposição entre o que é ativo e o que é passivo, mas é uma passividade que é feita de paciência, que é feita de paixão, né? Que é feita também de padecimento, né? Então ele vai usar eu tô aqui com as minhas notas sobre a experiência, né? E ele coloca ali, né? Paixão, padecimento e paciência, né? Os 3 P's da experiência, né? Não é ele que diz os 3 P's, sou eu que tô falando, tá? E ele vai dizer que o sujeito da experiência, ele é um sujeito que, que tem uma superfície sensível, né? É um sujeito que vai se permitir também experimentar, né? Passar pelas experiências. E ele também vai dizer que esse ser da experiência, ele é o ser da palavra. Ele é a palavra, ele se dá em palavras, ele está tecido por palavras, né? Então, tem tudo a ver a gente falar em experiência e em escrita, né? A construção também da escrita da experiência, que é uma outra experiência, né? Não é a experiência que você viveu, é como você vai
construir e narrar também essa experiência, né? E é uma segunda experiência. E esse sujeito da experiência, né, de que o La Rosa fala, somos nós. Né? Esse sujeito da experiência é você que está se formando, que está terminando o curso, que está fazendo estágio, que está vivendo a pandemia. É você que é filho, que é filha, que é mãe, que é tia, né? Que está sem ver o namorado, que está tendo que trabalhar, que está vivendo de maneiras diferentes esse momento. E a gente traz aqui a referência de um texto, de um artigo bem interessante que foi publicado em 2009. Um dos autores, o Sierra, que aparece ali, é o professor Jamil, nosso professor aqui do grupo de OTP. Eles fizeram um trabalho muito legal numa faculdade em Cascavel, uma pesquisa, né, com a proposição de que os alunos que estavam terminando o curso de pedagogia escrevessem um memorial sobre a sua experiência de formação. É a ideia de escrever a vida, né, e escrever a formação. A proposta, ela extrapola essa ideia que é muito corriqueira às vezes na literatura, no jornalismo, né? Ou a ideia da superação de si. Né? Quem conhece o Charlinho, né? A gente ria muito com as histórias do Charlinho, mas o Charlinho era, era o brasileirinho que se superava, né? E contava a história do Charlinho. Mas a gente gosta, né, dessas narrativas de superação, mas a ideia desse trabalho deles era extrapolar isso, era mostrar que toda experiência consciente de retomada da própria história de formação, ela é intrinsecamente formativa. E aí eles trazem essa ideia, né, de que é um memorial, mas que eles propunham, né, era um memorial, mas era mais do que um relato memorialístico, né, era um encontro com a identidade do indivíduo, né, enquanto sujeito vivo, existente. A ideia de que o acadêmico pode se perceber em relação às suas aprendizagens e à sua formação, entretecendo isso com as outras instâncias da vida, né? Com os outros personagens, como é colocado aqui, que ele vive. Né? Ele não é só o estudante, o acadêmico, ele é também o estagiário, ele é também filho, mãe, filha, né? Amigo. Então, nessa perspectiva, é, são algumas, né, algumas experiências que vão tomar a escrita de si na formação de professores como um dispositivo importante, né, como um momento formativo. E aí uma outra ideia que aparece nesse texto aí do professor Jamil e dos seus colegas de pesquisa eu achei muito bacana esse trocadilho aí, a ideia do alimento, né? O diário como alimento e como elemento de pesquisa. E eles vão especificar por. Então, citando os autores, porque essa passagem é linda, eu vou ler. Mais do que elemento, alimento de formação e de pesquisa. Porque o que ali é alimento é o que mantém vivo, é o que dá força, é o que dá resistência, é o que revigora. Em outras palavras, quando a acadêmica é chamada a inventariar-se, olhando a si pela trajetória de sua vida, inundada das experiências de leituras tidas, aqui está posto um chamado à acadêmica a reinventar-se, percebendo-se como constituído e constituinte de uma história social, como sujeito social. E o que ainda é sedutor para nós, por meio de uma experiência de escrita que foge à condenação da repetição, uma vez que a escrita que não se baixa da internet, não se manda fazer, nem dá para copiar a vida. Suas veredas, seus noturnos, suas mazelas, seus gozos, que é de cada um. Fecha aspas. Então, a ideia desse convite é pensar na gente se alimentar, né, com as próprias, com essa reflexão e essa construção narrativa das nossas experiências, e ao mesmo tempo perceber o quanto a trama da nossa vivência pessoal se entrelaça também, né, com a história social, né, o quanto a gente faz parte como sujeito social e o quanto a gente tem a oferecer em relação à nossa própria história, né, a nossa história de vida, e caminhar mais um pouquinho
né, na nossa formação, conhecendo, reconhecendo e escrevendo essa história. E aí a gente vai se deparar também com essa dimensão da memória, do registro, do que eu lembro, do que eu esqueço, do que eu quero escrever, de quem eu imagino que vai me ler, porque mesmo quando eu estou escrevendo um diário, né, secretamente eu imagino que pode ser que alguém queira ler esse diário um dia, ou acabe lendo esse diário um dia. O Kafka é, deixou expresso o desejo dele de que os diários dele fossem queimados quando ele falecesse, né? Infelizmente ou felizmente, os diários não foram queimados. Eu acho que infelizmente, porque era um desejo dele, né? E depois foram publicados, inclusive, né? Então, assim, quando a gente escreve, também há uma dimensão de autocensura. A gente que é acadêmico, né, fica fazendo copydesk do diário, do diário íntimo, né, querendo escrever de algumas maneiras, também querendo construir uma certa persona, né, quando está escrevendo. Então, são dimensões que a gente considera e que os pesquisadores que trabalham com ego-documentos também consideram, né? Aqui a perspectiva que a gente vai apresentar para vocês, que mais para frente eu vou esmiuçar um pouco melhor, não é de uma escrita íntima, embora seja muito aconselhável que vocês façam, né, essa escrita mais íntima, mais pessoal. A escrita que a gente está propondo aqui é uma escrita em que vocês consigam juntar a experiência de vida nesse momento de confinamento com os seus anseios de pedagogos, né, os seus anseios de educadores, as suas perspectivas e desejos de formação, né? No entanto, essa ideia é importante a gente lembrar, né, desses que poderiam ser ditos limites, mas não são limites, né? São contingências desse tipo de documento, né? Desse tipo de escrita. O Vali Salomão sempre tem um poema que ele fala que a memória é uma ilha de edição, e a memória é uma ilha de edição mesmo, né? A mesma vivência, pessoas diferentes, histórias diferentes, narrativas diferentes, né? E nada também como uma crise, né? Para nos fazer pensar aspectos que a gente não tinha levado em consideração nas nossas histórias, né? Como essa metáfora que o Benjamin fala nessa citação sobre a casa, né? Que a gente a gente esquece como foi construída a casa da nossa vida, mas no momento em que tem uma crise, quantas coisas a gente consegue desenterrar da nossa própria história, né? Das nossas próprias vivências, né? Quantas coisas que não foram sepultadas, né? Ressurgem lá do lodinho do pântano, né? E nas nossas histórias de formação não é diferente. Quando a gente tem um momento também crítico, né? Em que a gente tem que fazer escolhas, em que a gente tem que decidir por caminhos, né? Ou que a gente está vivendo um descolamento de posição, né? Uma desestruturação que é cognitiva, emocional, financeira, né? Isso também faz com que a gente pense a nossa história de formação e algumas coisas virão à tona, algumas coisas não serão lembradas. A gente está ciente, né, dessas contingências. Então, a escrita de si ela está presente na pesquisa em diferentes campos, né? Ela está presente no campo da psicanálise, né? Como ferramenta terapêutica. Ela está presente, como a gente falou, no campo da educação, né? Da formação e também para a história, né? As autobiografias, os diários, as cartas, as escritas desses ego-documentos também têm recebido uma atenção grande da história, né? No sentido de que elas trazem possibilidades de vivenciar, né? De conhecer diferentes miradas sobre determinados períodos, determinados eventos, miradas especialmente sob a ótica de pessoas, né, de seres que não são corriqueiramente tomados como seres históricos, ou não eram, né, dentro de uma tradição histórica anterior. Então, junto com essa valorização da história cultural, né, com a volta da narrativa, com os eventos de pesquisas da microhistória, né, a gente tem também a tomada dos ego-documentos como fonte para a história. O Felipe Lejeune é um
é um dos autores que trabalha mais de 40 anos, né, com essa ideia dos documentos, das autobiografias, né, das autonarrativas como ferramenta da história. E ele tem uma citação que ele diz assim: todos os homens que andam nas ruas são homens narrativas, e é por isso que eles conseguem parar em pé. Há também um aspecto interessante quando a gente pega essas autobiografias como fonte, porque elas possibilitam que a gente consiga também, é claro, não são todas as pessoas que escrevem, né? Existe um corte aí de quem é que escreve diário, quem é que escrevia diário em outras épocas, mas tem sido uma possibilidade bem interessante para quem faz história das mulheres também, né? Então tem muitas pesquisas sendo realizadas a partir das narrativas, das biografias, das autobiografias de mulheres, né? Como elas viam determinados momentos, como elas se percebiam vivendo como seres históricos também naquele momento. Eu acho que um dos exemplos mais icônicos, né, de diário que entrou para como fonte histórica, né, e que ajudou a gente a formar até a própria ideia sobre o que foi a Segunda Guerra é o Diário de Anne Frank. Aqui a gente traz a imagem do original, né, do Diário de Anne Frank, que é amplamente conhecido. Existem outras obras que foram publicadas a partir de diários de crianças também, né? É um material raro, porque é um material, como todas as coisas de criança, né? É um material que é considerado muito descartável, né? E que não era preservado, sempre preservado. Mas tem o Diário de Zlata, que é um livro bem interessante, porque é a história da Zlata, uma menina de 11 anos que atravessa a Guerra da Bósnia, escrevendo o diário. E tem o Diário da Conchita Cimarro. Esse diário foi organizado pela Susana Sozensky, da Universidade do Instituto de Investigações Históricas do México. E a Susana, ela veio fazer uma palestra aqui no Brasil, eu pude assistir a aula dela, e eles fizeram uma campanha no México, num determinado ano, pedindo para as pessoas que tinham diários de crianças guardados em suas casas, cadernos, né, entregassem a um instituto, né, de pesquisa, e esse diário da Conchita apareceu lá, e era incrível, porque era o diário de uma menina espanhola que começa a escrever esse diário na Espanha, e eles fogem da guerra na Espanha para o México. Então ela vem escrevendo o diário no navio e continua a escrita desse diário como imigrante no México. Então é um material riquíssimo. Pensa, né, para a história, história da infância, né, a gente ter acesso a essas visões, a essas visadas. E a professora Márcia contou para mim que ela foi, quando ela teve a oportunidade, ela foi visitar o museu da Anne Frank. E disse que lá no museu, é uma experiência super, né, emocionante, mas ela disse que no museu tem o depoimento do pai da Anne, dizendo que a Anne do diário, para ele também era uma desconhecida, né, que a Anne que ele conhecia era uma pessoa muito diferente. Então é interessante isso também, né? A gente pensar nessa dimensão de como a escrita de si, ela é também a maneira como eu me vejo e como eu constituo a minha narrativa sobre mim mesmo, né? Então esse aspecto é incrível, né? Quando a gente pensa sobre a escrita de si. E um outro tipo de escrita, né, que a gente quis trazer para vocês aqui, porque eu acho que a proposta que a gente vai fazer, ela tangencia esses dois tipos de documento, né, o diário pessoal e também o caderno de campo, né. Alguns de vocês, os professores, já estavam trabalhando dentro dessa ideia de vocês fazerem um caderno de campo, né, na pesquisa de estágio de vocês, alguns não, mas o caderno de campo, ele também é um tipo de documento de escrita pessoal, né, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui nesse momento, né. A gente trouxe as citações ali da professora Odisseia, a nossa professora Odisseia, e ela fala, a Odisseia estudou isso no doutorado dela, né? Os diários de estágio, os diários de campo dos estagiários, como uma importante contribuição na formação dos professores. Então, ela coloca que mais do que um relatório formal ou de outros instrumentos, o diário, por propiciar, né?
que você tenha algumas manifestações de subjetividade quando está narrando essa experiência, descrevendo a sua experiência de estágio, ele possibilita também uma atitude mais reflexiva sobre o contexto do estágio. Na antropologia, na pesquisa etnográfica, né, o caderno de campo, a figura do antropólogo com um caderninho, né, eu acho que todos nós temos, né, essa imagética, né, do antropólogo com o seu chapéu do Indiana Jones e seu caderninho. E aí o caderno de campo é uma ferramenta que os antropólogos, né, dizem que está no kit aí do antropólogo, né. E é interessante porque a gente vê cadernos de campo de antropólogos muito famosos que foram publicados, né? Então a pessoa já publicou sua pesquisa, já publicou o seu livro, mas há um interesse pelas minúcias, né, do que foi feito no trabalho de campo. A gente traz a sugestão de um texto que é do Magnani, que chama O Bom e Velho Caderno de Campo, em que ele vai falar sobre alguns famosos cadernos de campo. É um texto bem curtinho, né? Uns bons cadernos de campo que foram publicados. E tem um aspecto que eu acho legal, né? Quando ele aponta que o caderno de campo, apesar de ser uma ferramenta consagrada, né, dentro da área da antropologia, ele também evoca um certo amadorismo, no sentido assim de que ele não é o livro que está publicado, ele não é o relatório bem elaborado, ele é um documento inicial. E ele é um documento que tem muito de aprendiz, né? O estado de aprendiz, ele vai falar. Mas, por outro lado, é exatamente isso que dá esse sabor ao caderno de campo, né? Que dá essa beleza ao caderno de campo. Ele vai dizer, ele vai usar uma citação ali do Zen, né, que diz que a mente do principiante ela é mais fértil do que uma mente que já está mais fechada, mais consolidada. E o caderno de campo vai revelar um pouco desse aspecto, né, da pesquisa, do pesquisador, que está ali tentando captar as minúcias, né, os mitos, emblemas e sinais, que nem dizia o Ginsburg, né, tentando captar os detalhes. E a gente vai anotando tudo para depois conseguir elaborar. Então, o caderno de campo e os diários de estágio, eles cumprem um pouco essa função também e vão tangenciar a nossa perspectiva aqui de produção. Para terminar, terminado, né? Aí a gente vai trazer para vocês os materiais de apoio, que a gente está chamando de materiais de apoio, que são as referências, né, dos vídeos, dos filmes, dos textos, né, que a gente poderá usar, acessar para pensar nessa proposta, né? Lembrando que o mais importante você já tem, que é você, uma caneta, né, e a tua disposição de pensar em si mesmo e na sua formação nesse momento para escrever. Eu peço mil desculpas, né, pelos slides às vezes ficarem com uma finalização esquisita, entrecortados, né, por ter ficado com quase 40 minutos e estamos aprendendo, né, então espero que possa ajudar, né, possa ter ajudado esse momento e aproveitar para dizer que a gente tá morrendo de saudade, né? Faz muita falta cruzar com vocês pessoalmente, um olho no olho, né? Faz muita falta, mas que a gente tá preparado para isso. Vocês estão preparados para isso. A gente vai se rever, né? E essa fase vai marcar a nossa vida para sempre. Mas é muito bom poder estar com vocês, passando por isso com vocês, né? A melhor coisa é saber que a gente está cercado de gente que compartilha algumas coisas, né? E com as quais a gente se preocupa de verdade. Então, fiquem bem, tá? Se cuidem, fiquem em casa se puderem. Se não puderem, façam tudo, todo o possível para ficarem bem, né? Cuidarem de vocês e cuidarem dos seus, tá? Um grande, grande beijo e a gente se vê logo.